Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, na próxima quarta-feira termina o prazo para que os réus da trama golpista apresentem as suas alegações finais no âmbito da ação penal 2668, que é a ação penal da tentativa de golpe, a qual responde Jair Bolsonaro e mais 7 réus, incluindo o delator Mauro Cid e também o seu vice Braga Neto, Alexandre de Ramagem e vários outros do núcleo chamado crucial da tentativa de golpe, aqueles que organizaram e foram os cabeças da tentativa de golpe entre 2022 e 2023. Mais uma vez, com o início do julgamento na primeira terça-feira de setembro, um julgamento que vai atravessar o mês de setembro e vai ocupar as 4 semanas de setembro e as 5 terças-feiras de setembro. Nesse julgamento, o Jair Bolsonaro, mais uma vez, pode ser vítima de forma trágica, desastrosa das escolhas que ele fez na vida. Escolhas movidas pela burrice, pela ignorância e também pela ganância desmedida e pela truculência. Tudo isso, o poder que o Jair Bolsonaro atribui ao dinheiro, às armas, eu sempre digo que ele é um homem de fé, fé no poder do dinheiro, fé no poder das armas, fé no poder da esperteza, que não se confunde com inteligência. Muito bem, por que é que eu digo isso? O Jair Bolsonaro chega à fase que está chegando em prisão domiciliar, justamente porque ele acredita que pode se colocar acima das leis. Ele fez isso quando, décadas atrás, tentou conseguir, por meio da ameaça, aumentos de salários para os seus colegas de tropa e para ele mesmo, e ameaçou provocar explosões e tal. Um efeito colateral dessa ação que lhe custou a farda, que lhe custou a carreira militar, um efeito colateral com o qual ele acabou lucrando e que o impulsionaria nessa trajetória de forçar as situações, de tensionar as situações até o limite, não é? Um dos efeitos colaterais foi ele se tornar popular entre os militares e as famílias dele, que o colocaram no Congresso Nacional para ele fazer absolutamente nada, fazer o que ele fez até hoje, causar confusão. E ele conseguiu, em 2013, graças a uma inexplicável ação da esquerda brasileira, que atacou o governo de esquerda que tinha o Brasil, que derrubou Dilma Rousseff e que ainda por cima tirou a extrema-direita do armário e tornou o Bolsonaro, lá em 2013, uma figura de relevância na extrema-direita brasileira, porque ele não tinha relevância nenhuma, era uma curiosidade, era como uma aberração no Congresso Nacional, que as pessoas iam lá para ver, olha a aberração que adora o regime militar, uma época em que ninguém tinha nem coragem de se dizer de direita no Brasil, e hoje tem gente batendo no peito e dizendo, eu sou de direita, eu apoio o regime criminoso de 1964. Bom, vamos direto ao ponto, vai. A questão é a seguinte, o Jair Bolsonaro, ele pode ser vítima da ganância e do egoísmo. Há um ministro no Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, que está na primeira turma, que vai julgar o Bolsonaro. O Luiz Fux tem uma trajetória que a gente pode remontar essa trajetória só para ficar nos tempos recentes, em 2021.
Em 2021, o Supremo Tribunal Federal votou a suspeição do juiz Sérgio Moro e colocou a Lava Jato no banco dos réus e logo em seguida devolveu os direitos políticos a Lula. Você teve, à época, o que eu costumava chamar de tropa de choque de Moro no Supremo, que era composta por Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e o Luiz Fux. Eram os três ministros, não é? Todo mundo se lembra da frase do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro para o Deltan Dallagnol, na Vaza Jato, né, o conjunto de mensagens hackeadas por Walter Delgatti Neto, que mostrava uma trama entre o juiz do caso da Lava Jato, o juiz que estava julgando o Lula, e o Ministério Público fizeram um conluio para colocar Lula na cadeia, e o Moro se tornou um juiz suspeito pela quantidade de irregularidades, e no âmbito desse processo, o Moro confessou a Deltan Dallagnol. In Fux we trust. Quer dizer, em Fux nós acreditamos. O Fux, ideologicamente, ele pende para a direita, mas é muito mais interesse próprio. Ele vai para onde ele acha que é melhor para ele naquele momento, e era um momento que a Lava Jato estava bombando e ele quer ficar sempre do lado vencedor. É o que chamam de arrivista. Luiz Fux é primordialmente um arrivista, não é? Ou um oportunista, se você preferir. Então, o que é que acontece? O Luiz Fux, de 2021 para cá, ele vem votando sempre a favor dos extremistas de direita, como Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Lá em 2021, em março e junho, o julgamento da suspeição do Moro começou em março, terminou em junho, o Luiz Fux, o que é que ele fez? Ele foi um dos 4 entre 11 ministros que votaram contra a suspeição do Moro. Então, aquele julgamento terminou em 7-4, em junho de 2021, com o Moro considerado suspeito por 7 dos 11 juízes. E depois aí esse núcleo de direitistas, ele foi se desidratando. Tanto o Barroso quanto o Fachin saíram desse núcleo de direita e ficou o Fux. E ganhou, no lugar do Fachin e do Barroso, ele ganhou Nunes Marques e André Mendonça e voltou a formar esse grupo. O que é que se espera na primeira turma? Com a chegada do julgamento agora em setembro, já na primeira terça-feira do mês, vai ser julgado o Bolsonaro, o Bolsonaro vai ser o primeiro, ele vai estrear essa série de 5 julgamentos em setembro, nas 5 terça-feiras que o mês tem, e ele começa já no início de setembro a ser julgado, e com isso ele deve ter uma votação de ministros que vai ficar em 5-4. O que é que acontece? O Fux, como votou contra julgar o Bolsonaro no STF, como ele votou contra a prisão da Débora do Batom, como ele votou contra a suspeição do Moro, como ele votou contra a devolução dos direitos políticos do Lula, como ele votou contra a tornozeleira de Bolsonaro, ele deve absolver Jair Bolsonaro. Ou deve, pelo menos, mesmo ele pode até não absolver, mas ele vai tentar atrasar o julgamento porque ele não quer encrenca com o Donald Trump. Ele teme, inclusive, um golpe militar no Brasil, eu já falei sobre isso aqui, e o Luiz Fux, ele deve pedir vista
e atrasar esse julgamento por 90 dias. Se ele fizer isso, vai ficar, o Supremo Tribunal Federal não está brincando, os ministros todos que votam com independência estão sancionados pelo Donald Trump, estão sendo alvo de ameaças, de ataques à bomba, de toda sorte de ataques. O Brasil não vive um momento normal, nós estamos sofrendo ainda, o Brasil está sob ataque dos golpistas do 8 de janeiro, agora com o reforço do Donald Trump. Então, com isso, minha amiga, meu amigo, o Jair Bolsonaro pode contar que o Fux vai tentar jogar o julgamento dele lá para 2026, porque são 3 meses o pedido de vista. Então, seria setembro, outubro, novembro e dezembro. Só que, em janeiro, o Congresso o Supremo Tribunal Federal e o Congresso não estarão funcionando. Eles só voltam dia 1º de fevereiro. Até engrenar tudo, mesmo que retome o julgamento, vai ter que marcar tudo, então esse julgamento deve terminar. Aí vem o Carnaval, pode muito bem esse julgamento acabar ocorrendo em março. E até lá, eles esperam, nós estamos falando aí, então, de 5 meses, a menos que o STF faça um esforço e julgue em dezembro. Porém, o que eu passo para você é o seguinte, o STF deve jogar muito duro, e quando eu digo muito duro, é muito duro mesmo com o Luiz Fux, se ele fizer isso. Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele está colocando a democracia brasileira em risco. Se ele fizer isso, o Supremo Tribunal Federal vai fazer o Bolsonaro começar a cumprir pena antes da hora. Sabe como? Transformando a prisão domiciliar em prisão preventiva. Então, se o Fux quiser ficar segurando o julgamento, ele vai ficar segurando o julgamento com o Bolsonaro na papuda. Vamos assistir às informações que eu reuni para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. E faz parte dessas minhas observações iniciais. Primeiro, tenho para mim que nós estamos julgando um habeas corpus de um paciente que comprovou estar numa situação específica. Não acho que o procedimento se estenda a quem quer que seja, ou a imparcialidade se estenda a quem quer que seja, ou atinja outros procedimentos, porque aqui eu estou tomando em consideração algo que foi comprovado pelo impetrante, relativo a este paciente nesta condição. Esta peculiar e exclusiva situação do paciente desse habeas corpus, Luiz Inácio Lula da Silva, faz com que eu me atenha a este julgamento, a esta singular condição demonstrada relativamente ao comportamento do juiz processante em relação a este paciente. E não se diga que poderia haver outras extensões, porque a figura deste paciente é que foi relevada em mais de uma ocasião pelo que se aportou nestes autos, e fico com o que tem aqui licitamente comprovada, e que faz com que suponha que realmente em relação a ele havia uma ênfase dada para que ele fosse posto numa condição específica a atrair eu vou pôr entre aspas, uma legitimação meio quanto ao que estava sendo desvendado sobre a corrupção que era investigada. Portanto, o voto de que farei juntada, senhor presidente, senhores ministros, nada diz com outros casos que tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador. Nem acho que seja extensível, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma. Não faço juízo prévio na condição, portanto, de suspeição do julgador em relação a outros casos. Estou julgando este caso, me atendo a este. Até porque a própria lei vigente no Brasil
afirma que a suspeição ou impedimento respeita a uma singular situação. Há até situações em que o julgador se acha suspeito no caso e no outro caso não se acha, por uma série de contingências que são próprias e desenhadas em cada processo. E para fechar com você, eu quero te ouvir sobre notícia do Supremo agora à noite, que diz respeito ao voto do ministro Luiz Fux contra as medidas cautelares impostas na semana passada pelo ministro Alexandre. Explica essa história para a gente. Renata, esse foi o quinto e último voto, da primeira turma. O nosso repórter Márcio Falcão ajudou aí a traduzir esse voto. O ministro Fux foi o único que votou contra as medidas cautelares. Ele disse que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação. Fux também afirma que a PGR e a Polícia Federal não apresentaram provas novas e concretas de qualquer tentativa de fuga de Bolsonaro. Portanto, Fux não viu elementos que justifiquem medidas gravosas. Mas isso não muda o resultado, já que 3 ministros da primeira turma já tinham votado, concordando integralmente com o ministro Alexandre de Moraes. Então, o placar ficou em 4-1. Bom, você viu um pedaço importante da história do Brasil com a ministra Carmen Lúcia mudando o voto dela em março de 2021 e concedendo o habeas corpus que tinha sido pedido pelo Lula em 2018, ela foi conceder em 2021, mudou o voto dela e considerou o Sérgio Moro suspeito. Em 2018, quando o Lula foi preso, ele pediu esse habeas corpus e a Carmen Lúcia negou o habeas corpus e ela disse nessa locução que você viu, nesse vídeo que você viu da sessão de 23 de março de 2021, ela disse que estava mudando seu voto, mas é muito longo a fala dela, tem quase 40 minutos, então, porque ela justificou aí por que mudou o voto. É um pedaço da história e ali, aquele julgamento terminou como terminaria o julgamento sobre a manutenção do julgamento de pessoas com foro privilegiado que deixaram o cargo, deputados, senadores, presidentes, no STF. Então, neste ano aqui, o STF mudou a jurisprudência e passou a julgar pessoas que cometeram crimes no exercício do cargo, mesmo depois que deixaram o cargo. Esse julgamento terminou em 7-4, como aquele julgamento lá de 2021, em que 7 ministros votaram a favor de considerar o Moro suspeito e concedeu o habeas corpus para o Lula, apesar que ele já estava solto, Mas ali se fez a história e foi a partir dali que o Lula conseguiu voltar à presidência da República. Bom, um dado curioso aqui, a Michelle deu chilique e correu o risco de ser presa em operação da Polícia Federal. No mês passado, Michelle roubou a cena durante a operação da PF para cumprir mandado de busca e apreensão contra o seu marido e, bastante exaltada, Michelle tentou tomar um celular da mão de um agente. Correu o risco de ser presa em flagrante. A cena foi classificada como chilique de madame. Bolsonaro está tendo crises de soluço e mudança de humor. E isso porque ele está preso em casa, com todo o conforto, ar-condicionado, todos os confortos do lar e com a família. Imagina quando ele estiver na Papuda. E isso pode não estar muito longe. O processo contra Bolsonaro não vai ser afetado por essa palhaçada na Câmara dos Deputados. E tem mais. Essa tentativa de mudar o foro especial é tentativa de blindar Bolsonaro e é inócua, dizem especialistas. Eles dizem, inclusive, que não pode, que contraria a Constituição, eles tentarem tirar gente. Por exemplo, deputado cometeu um crime, deixou o mandato ou está no mandato, não vai ser processado no Supremo? É inconstitucional, dizem os especialistas. Eu estou resumindo as notícias para você, para não ter que ler tudo isso nesse vídeo, vai ficar com 2 horas,
O corregedor da Câmara vai se reunir com o Mota essa semana e vai entregar até quarta-feira parecer sobre deputados que fizeram motim, e é muito rápido, vai ser muito rápido, e esse povo vai ser afastado. O deputado acionou a PGR e acusou o Bolsonaro de crime contra a soberania por passar informações a Trump, né? É o Jorge Sola, do PT da Bahia, mais uma bucha para o Bolsonaro. Na contramão dos princípios expoentes mundiais, a direita brasileira faz diferente da direita de todo mundo. Aqui você tem a Giorgia Meloni, o Vítor Orbán, vários direitistas aí, que eles ficaram contra o Trump. Só no Brasil, esses gênios bolsonaristas decidiram ficar a favor do Trump e contra o país deles. O Eduardo Bolsonaro e aliados citaram sanções 5 vezes por dia, em média, desde março. Mostra a análise com a IEA. Você já vai entender por que eu estou falando tudo isso, tá? A Embaixada dos Estados Unidos publica novas críticas com referência a Moraes. O Itamaraty rebate. O Lula fala por telefone com Putin e discute a guerra na Ucrânia e também discute o Trump, obviamente. O Brasil envia pela primeira vez generais comadidos militares na China, fazendo acordos militares com a China. Veja bem, lembre-se do vídeo que eu publiquei ontem, que o Trump está falando que vai vir caçar traficante aqui dentro do Brasil sem a nossa ordem, né? O Alcolumbre, graças aos bolsonaristas, saiu fortalecido e ficou muito mais próximo do Lula, da tentativa de golpe na Câmara. Os bolsonaristas deram sobrevida à investigação das milícias digitais. E tudo isso, minha amiga, meu amigo, acontece pelo seguinte: porque o Brasil está vivendo um golpe. E tudo isso visa isso aqui. A ação contra o golpe avança a fase decisiva. E na quarta-feira, como eu já avisei aqui mais ou menos uns 15 dias atrás, nesta quarta-feira, termina o prazo para eles entregarem alegações finais e o julgamento já está marcado. O clima tenso da semana, né? A segurança foi reforçada, porque realmente vai aí começar o julgamento do Bolsonaro. E aqui a gente volta lá a 2021. O Moro foi considerado suspeito por julgar Lula e teve 7 votos a 4. E um desses votos, como eu já falei, foi o do Luiz Fux, né? O Marco Aurélio tinha pedido vista, depois teve que devolver, depois de 3 meses teve que devolver para o plenário. E aí o Fux, desde então, sempre ele vota com a direita, né? Mas ele votou também para ampliar o foro privilegiado, também deu 7 a 4. Então você veja bem, deu 7 a 4 na suspeição do Moro, deu 7 a 4 para manter o foro no STF para gente que deixou o cargo e tinha mandato com foro privilegiado, e agora o Fux foi o único ministro a discordar da tornozeleira do Bolsonaro. O que é que vai acontecer? Se ele pedir vista desse processo, ele vai empurrar o julgamento de Bolsonaro para 2026. Segundo o Hélio Gaspari, da Folha de São Paulo, são fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. É improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro, segundo esse colunista. E é possível que entre pelos primeiros meses de 2026. Admite-se que em setembro ele entre na reta final. São fortes os sinais de que Fux vai pedir vistas. Pelo regimento do tribunal são 90 dias, começa o recesso, o tribunal só retoma a atividade em fevereiro e basta uma pequena espichada para que chegue a março. Essa demora haverá de acavalar o julgamento do ex-presidente com apreciação de recursos relacionados à sua inelegibilidade pelo TSE com uma nova composição. 2026 virá com fortes emoções. Ele não pode esquecer, esse colunista, que esse aí está fazendo o jogo da Folha de São Paulo de tentar livrar a cara do Bolsonaro. Ele não pode esquecer o seguinte: tudo que o TSE decidir vai ser revisto pelo STF. Tudo, absolutamente tudo.
O STF é a instância final para tudo. Se o Nunes Marques fizer alguma gracinha com a inelegibilidade do Bolsonaro no TSE, o STF anula. Simples assim, com a maioria que ainda é de 7-4. Na verdade, eu acho que nesse caso seria 9-2. Né? Mas, seja como for, se esse sujeito, o Fux, fizer isso, minha amiga, meu amigo, ele vai colher para o Bolsonaro, não para ele mesmo, né? Para o Bolsonaro, a mudança da prisão domiciliar. Se tentar empurrar, se o Fux demonstrar que ele está querendo colaborar com a tentativa de golpe dos bolsonaristas no Brasil, vai ser imediata a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva e o Bolsonaro vai para a papuda. Então fica o aviso para o Luiz Fux, não é? É bom ele saber disso e eu tenho certeza que ele vai saber disso que eu estou falando. Um abraço para todo mundo, pessoal. Bom Dia dos Pais para você que é pai e filhos. Aproveitem o pai de vocês enquanto vocês têm.